Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você e toda a sua família rádio ouvinte. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios. Toda vez em que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Trecho da mensagem Oração, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E com elas iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Entendimento Espiritual, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. Porque lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases e textos difíceis? Convém procurar-lhe a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam fazê-los abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz. E antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, dificultando as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é serviço supremo do espírito. É imprescindível buscar-lhe as expressões a golpes de vontade e determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por observar-se na luz divina do Espírito
e ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação, o único meio de controle e extinção dela, ainda levará meses em nosso país. Assim, as instituições espíritas têm se utilizado de lives transmitidas pelas redes sociais como Facebook, Instagram, como meio de estar suprindo a divulgação espírita e alcançar muitos daqueles que podem, com muita segurança, compartilharem assistindo em suas casas desse meio de divulgação da mensagem espírita. Procure telefonar, saber da sua instituição. Nós temos divulgado o dia e horários das palestras públicas, aonde normalmente está sendo utilizado para transmissão de palestras e de esclarecimentos espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes puéreis decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine, ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo. Cumpre-lhe, esforça-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria-se ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, no acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem
e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Segundo a ideia falsíssima de que se não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar os esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio em todas as suas imperfeições. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, essa passagem: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Comentários expressos por Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Manjares, que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: o alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas. Quando não trocam aflitivamente de assunto, efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso, indispensável, a experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras.
Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova. Reuniões públicas aos domingos, 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui compartilhando perguntas para aprofundar o nosso entendimento sobre os temas abordados nesta manhã. E enquanto a pandemia persiste, os programas têm sido gravados previamente. Posteriormente, você que nos acompanha, rádio ouvinte, poderá participar trazendo perguntas e dúvidas pessoais que tenha sobre os temas abordados. Quero voltar a lembrar que as instituições espíritas aqui de Caruaru, a sua grande maioria, têm transmitido lives, palestras, nos horários e nos dias habitualmente utilizados para as palestras públicas na própria instituição. Então, é possível através das redes sociais, como o Instagram, o Facebook, você poder estar compartilhando informações, conhecimento da doutrina espírita e podendo, em seu próprio lar, manter um nível de isolamento e de proteção enquanto a vacinação vai caminhando no Brasil, infelizmente a passos muito lentos, que esperamos daqui para o final do ano, talvez a população na sua maioria venha a estar vacinados. Vamos então para uma dessas perguntas com os temas que foram abordados nessa manhã. Quais os prejuízos que a cólera causa às pessoas e como evitá-la? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados, os brandos e pacíficos, que é o capítulo 9, no item A Cólera, trata de nos propiciar esclarecimentos muito importantes a respeito dessa emoção, porque a cólera aqui não é a doença física, e aliás a doença física é chamada de cólera, mas a cólera que caracteriza a irritabilidade, o desequilíbrio emotivo e que muitas vezes se expressa no comportamento da criatura, trazendo-lhe graves consequências. O Evangelho analisa de imediato as seguintes que vamos comentar. Altera a sua saúde,
compromete até a vida. E, por outro lado, torna bastante infelizes a família ou aqueles que mais habitualmente convivem com a pessoa. E a questão toda, ela ganha um peso e um significado maior, porque a espiritualidade nos esclarece que a justificativa de que as atitudes expressivas da cólera seriam consequência do temperamento da pessoa, como muitos tentam se justificar, é absolutamente improcedente. Dizer isso é como se indiretamente se estivesse querendo responsabilizar a Deus, a natureza, por se ter um temperamento de desequilíbrio nesse campo emocional da cólera e da irritação. Então, a espiritualidade deixa bem claro: o corpo não dá cólera a quem não a tem. É uma característica diretamente ligada ao espírito da pessoa. E através da vontade de querer melhorar-se, de adquirir virtudes como a brandura, a paciência, a calma, são totalmente possíveis nas substituições de hábitos e comportamentos de desequilíbrio que a criatura humana possui. Assim, ainda voltando aqui à pergunta, quando é colocado e como evitá-la, a forma mais eficaz de se trabalhando essa mudança de temperamento colérico para um temperamento brando, equilibrado, paciente, calmo, é aquele que é oferecido pela doutrina espírita. É a conscientização da nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. E de que o que nós pensamos, o que nós sentimos, as emoções que nós expressamos no comportamento, elas são caracterizadoras do nosso espírito, da nossa maior intimidade. E que tudo é possível ao espírito mudar a partir do momento em que ele tem a conscientização e assume a responsabilidade por suas atitudes. Então é isso que a doutrina espírita, nos ajudando a entender a realidade do mundo espiritual, os objetivos, as metas que a espiritualidade nos deu para realizarmos durante esse período breve da reencarnação, à medida em que isso é trabalhado em nós, na perspectiva inovadora da imortalidade da alma, da justiça de Deus, dos esforços da vivência da caridade, nós vamos dia a dia, através desse entendimento renovador e do incentivo da mudança de atitudes, e mudando o temperamento colérico para um temperamento paciente, calmo e equilibrado. Claro que isso não se consegue da noite para o dia, mas através de um esforço constante e bem dirigido, sem dúvida nenhuma, nós conseguiremos. Para isso temos o apoio, a ajuda dos espíritos do bem. Temos o conhecimento que a doutrina espírita vai ampliando a nossa mente em relação ao controle, ao domínio que o espírito tem que exercer sobre a matéria, sobre o corpo físico. Bom, vamos para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. Por que Emmanuel afirma ser urgente entender as necessidades do espírito? Emmanuel coloca para nós de uma forma
bastante expressiva na mensagem Manjares o seguinte: urge, é urgente entender as necessidades do espírito imperecível. E que necessidades urgentes são essas? Mais adiante ele assinala: pela virtude santificante, pelo esclarecimento através do estudo, pelo crescimento mental, pelo trabalho e iluminação. Ora, aqui é muito importante fazermos a seguinte distinção. Uma coisa são as necessidades físicas para a manutenção do nosso corpo, para durante o processo encarnatório aproveitarmos ao máximo esse mergulho nas vibrações densas da matéria. Outra coisa são as necessidades do nosso espírito. As necessidades do nosso espírito, mais do que nunca, precisam receber atenção. Sobretudo, como estamos ainda vivendo em uma humanidade profundamente materialista, iludida pelos valores da matéria e pela busca da satisfação incessante do corpo físico através das solicitudes que o instinto e demais necessidades do homem vinculam a sua atenção a isso. Agora é chegado o momento de atentarmos às necessidades da nossa natureza mais íntima, do nosso espírito. E para isso é necessário dirigirmos tempo, energias, atenção aos valores de iluminação espiritual. Esses valores são fornecidos a nós a mãos cheias pela revelação espírita. Precisamos ler, estudar, aprofundar, mudar conceitos que trazemos de um passado longínquo que nos projetava exclusivamente na busca das satisfações materiais e ampliarmos o contato com os espíritos benfeitores, com os espíritos elevados, através desse trabalho de renovação interior. É isso que poderíamos explicar. Vamos então para a última pergunta de hoje, que é: por que muitas pessoas estimariam utilizar a prece como se fosse uma vassoura ou martelo? É interessante quando Emmanuel, na mensagem Oração, diz assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Quando Emmanuel coloca a expressão muitos crentes, ele está se referindo a nós espíritas, sobretudo. Precisamos entender, no chamado esforço preparatório, o trabalho de intervenção divina, aonde a presença da misericórdia, do perdão, possibilitarão o atendimento de rogativas e de preces no seu justo tempo e no seu devido lugar. A exigência que muitas vezes nos turba o entendimento é proveniente desse imediatismo da vida, onde se espera muitos resultados urgentes àquilo que é pedido ou aquelas intenções que são expressas. E é por isso que ele diz, utilizando essa simbologia da vassoura e do martelo como instrumentos que provocam resultado imediato. Mas não é assim com a prece. É preciso entendermos o tempo de Deus e da espiritualidade e os objetivos ideais no atendimento, que muitas vezes fogem à nossa percepção imediatista da vida.
Estamos assim chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos a audiência. Compartilhem o programa com amigos e vizinhos. E até o próximo domingo às 7:30 da manhã. Muita paz.